Meus irmãos, a paz do Mestre esteja presente com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, que temos como objetivo sempre lembrando que estamos aqui para aprender e buscar cada vez mais as informações necessárias para a nossa evolução. Basta que nós, como individualidade, sempre lembramos, fazemos de nossa parte. Então, nesse instante, vamos deixar o que pertence à Terra lá fora. Tudo aquilo que nos aproxima das nossas inferioridades, um problema durante o dia, no trabalho, deixemos lá fora, porque, afinal de contas, estamos aqui dentro desta humilde casa, buscando uma preparação. Então, convido a todos, através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, que concedeu-nos mais essa oportunidade de nós outros estarmos aqui reunidos. Por isso, irmão maior, aqui estamos, e que a vossa luz se faça presente em nosso meio, para que possamos cada vez mais nos identificar com tudo aquilo que significa progresso, reforma íntima e, acima de tudo, lutar para o nosso engrandecimento espiritual. Aqui estamos, mais uma vez, com vosso consentimento, que aos poucos, ó Senhor, possamos ser mais um trabalhador a espalhar a lei de amor, justiça e também caridade. E rogamos nesse instante, Senhor, a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Como bem sabemos, que vamos estudar um pouquinho nessa noite. Vamos ter os nossos pensamentos aqui. Tudo que é da terra, vamos deixar lá fora e concentrarmos da melhor forma possível aqui, independente do barulho no qual todos estão ouvindo. E quem vai falar para nós nessa noite de hoje é o nosso irmão Ângelo, no qual ele tem a palavra nesse instante. Obrigado. Olá, gente, boa noite. Mais uma vez a gente está aí com essa oportunidade. Pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, que possa nos ajudar aí no estudo da noite, para que a gente possa refletir, e colher aquilo que nós precisamos. Eu trouxe para a gente trocar uma ideia, porque a doutrina espírita, ela é aquilo que vem do plano superior para nós. Mais alto? Abaixo? É que eu estou meio surdo também, então por isso. A doutrina espírita, ela é tudo aquilo que vem de Deus para nos instruir aqui na Terra. Muitas das vezes a gente tem alguma dificuldade de entender e de pôr em prática, devido ao nosso estado ainda atrasado. Então o Evangelho ele contém muita informação, porque nós viemos de existências passadas e nós trazemos ainda hábitos, costumes, ideias cristalizadas de outras existências, de outros tempos que nós vivemos, de leis que nós absorvemos, de ensinamentos. Então a gente ainda tem dificuldade às vezes de entender, assimilar aquilo que vem do plano superior para nós. Eu trouxe para a gente refletir na noite, do capítulo 11. O capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. E Jesus vai falar para nós que amar o que nos ama é muito fácil. Difícil é amar a quem nos ama.
Difícil é amar a quem nos querem mal. Difícil amar os criminosos. E justamente a gente vai refletir em cima da última mensagem, que é caridade para com os criminosos. Aí a gente vai entender a colocação que vem do plano superior para nós. Porque a gente, às vezes, choca com os acontecimentos aqui na Terra. Passamos por um período aí violento. A gente tem visto guerras, a gente tem visto aí muitos crimes acontecendo, né? Por quê? O que está faltando? O que está faltando? Oi? Eu não escutei. Está faltando conhecimento. Porque a gente vê o seguinte, como que são tratadas as coisas aqui na Terra? Olha o que os Espíritos vão falar para nós aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 796. Olha aqui, isso aqui foi dado em 1857. Tem quantos anos? 1857. Tem 160 e tantos anos, não tem? Olha para a gente ver como que essa pergunta que Kardec faz é atual. Ele vai perguntar o seguinte: no estado da humanidade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ou seja, as leis que nós temos, elas não são uma necessidade para os tempos atuais? E os Espíritos respondem assim: uma sociedade depravada, olha aí, certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. A gente precisa entender uma coisa. A área que é mais necessária é a educação. Certo? Bom, André. E aí uma coisa que se perde, quando ele fala, é preciso secar a fonte do mal. E todo mundo esquece que todo adulto foi criança. Todo adulto foi criança. Que todo aquele que hoje é considerado criminoso foi criança. E lá no Evangelho, Kardec vai falar que o espírito, na infância, ele tem o seu passado adormecido. Porém, a sabedoria divina é tão grande que as tendências e as inclinações, essas não. Porque desde criança o espírito já vai manifestar e já vai mostrar o que ele é. As tendências que ele tem, as inclinações que ele tem. Então, é onde que realmente precisa ser trabalhado. Porque o espírito, ele não morre. Ao desencarnar, ele leva o que ele sabe. E ao reencarnar, ele traz o que ele é. Então, ele vai trazer na sua bagagem aquilo que ele precisa melhorar. Então, onde que muitas das vezes se perde uma oportunidade de corrigir na infância o que precisa ser corrigido. Porque a criança vai te mostrar as tendências e as inclinações. Ah, tadinha, é inocente. Mas quando ele chegar na adolescência, que o corpo já suportar as ideias de um adulto, já é mais difícil para corrigir. Aí ele fica mais rebelde, ele já é mais duro para aceitar as orientações. Então é no período da infância é que se trabalha
as tendências e as inclinações, que muitas das vezes passa despercebido. E é o que ele vai falar para nós. É onde que precisa secar a fonte. Deixa a criança crescer, desenvolver, para depois querer corrigir. E aí ele vai falar para nós assim: eduque-se as crianças, que não será preciso punir os adultos. Então, é o que ele fala para nós, que infelizmente as leis, elas existem para punir o mal já praticado. E aí a gente vê, por exemplo, assim, como que essas coisas têm sido tratadas. Qual que é a opção que é dada, muitas das vezes, para aquele que vem com essas tendências. E aí a gente vai ver quais são as leis que têm sido aplicadas para ajudar a recuperar. Eu vou trazer 3 casos depois para a gente trocar uma ideia, para vocês verem. Porque o que acontece? Aqui na Terra, por exemplo, alguns países ainda têm a pena de morte. E eu pergunto para vocês, pena de morte vocês acham que resolve? Teve um que passou aqui na Terra e ele foi condenado à pena de morte, injustamente. Vocês sabem quem? Parabéns, Jesus. Jesus foi condenado à pena máxima. Olha para a gente ver como que é o nosso julgamento. Por que ele foi condenado à pena máxima? Pura ignorância. Né? Porque os romanos, eles tinham 4 tipos de execução. E a crucificação era a pena máxima. Porque a crucificação era para que a pessoa ficasse 2, 3 dias agonizando lá, para que todo mundo pudesse ver e servisse de exemplo. Então a gente vê como que as nossas leis, elas são injustas, como que os nossos julgamentos são injustos. Quantas pessoas já foram condenadas injustamente. Então a gente precisa entender que quando ele vai falar para nós caridade para com os criminosos, nós vamos entrar no Evangelho para a gente ver depois. E olha o que ele fala aqui para nós sobre essa questão de pena de morte. Lembrando que isso aqui tem 160 e tantos anos, mas é atual. Ele fala assim: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, aquela pessoa que é considerada perigosa, é condenada à pena de morte, o homem não está usando aí esse direito? Ele fala assim, ó: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então o que falta muitas das vezes é justamente o trabalho de educação. Porque como que você vai conseguir recuperar alguém se ele não tem um apoio, se ele não tem uma orientação, se ele não tem uma ajuda? Vou contar um caso. Eu já contei ele aqui, mas vou contar ele de novo. O Divaldo, quando ele estava na Mansão do Caminho, há muitos anos atrás, deixaram lá uma criança abandonada, acho que com 6 meses. E o Divaldo acolheu aquela criança como ele sempre acolheu todas. E esse menino, com 6 anos, ele já mostrava as tendências violentas que ele tinha. Ele fazia faquinhas de bambu e falava que ele tinha vontade de enfiar aquilo nas pessoas para sentir o sangue quente correndo nas mãos dele. 6 anos. Divaldo perguntou para ele assim: mas como é que você sabe que o sangue é quente? Ele falou assim: ó tio, eu não sei, eu só sei que é assim. Com 12 anos, ele começou a ameaçar os voluntários da Mansão do Caminho. Chamaram ele, conversaram com ele.
deram uma apertada nele. Ele deu uma melhorada, passou o tempo, ele estudou, ele formou, e ele chegou e falou com o Divaldo que ele ia embora. Aí o Divaldo perguntou para ele, você ainda tem vontade de fazer o que você falava? Sim. Aí o Divaldo falou com ele assim, se por acaso, se algum dia for fazer isso com alguém, você vem aqui e tira a minha vida, porque eu falei com você. Passou os anos, 10 anos, o Divaldo encontrou com ele. Aí perguntou para ele, como é que ele estava. Ele falou assim, estou bem. Você ainda tem aquela vontade, aquele desejo? Ele falou, sim. Mas todas as vezes que eu penso, eu lembro o que você me falou e eu consigo vencer, superar. Aí o Divaldo contou para ele que na encarnação anterior dele, ele foi um criminoso. E ele tirou a vida de muita gente dessa forma. E que nessa existência ele trazia ainda essas tendências. Aí a gente reflete para pensar. E se ele não tivesse encontrado essa ajuda? Como que ficaria a situação dele? O que ele iria fazer nessa existência? Se ele fosse ignorado, se o Divaldo não tivesse trabalhado, educado, é as tendências, as inclinações dele, a condição dele era aquela. É o que acontece com muitos. Que às vezes a própria família não tem paciência. Porque a tarefa de educar não é simples. A tarefa de educar não é simples. Sim. Isso é para a gente ver. O caso desse menino é o caso de muitos. Né? O caso dele, se ele não tivesse encontrado ajuda, o que teria acontecido com ele? Ele teria voltado a cometer os mesmos erros da existência passada dele. Ou seja, ele mostrou o que ele era de pequeno, porque a bondade, a sabedoria de Deus é muito grande, gente. Ele adormece todas as ideias de um adulto. É como uma anestesia, que vai passar lá para a fase da adolescência. Por isso que eles falam assim, nossa, mas como é que mudou? Não era uma criança tão... Agora virou essa coisa, eles falam aborrecente, né? Mas é para a gente ver. É porque o espírito desperta, e aí ele vai ser o que ele era da existência passada, sem lembrar o que ele era. Mas ele manifesta todo o passado dele ali. Então, mas de pequenininho, essas tendências e inclinações, elas não são ocultas, não. É isso que é para facilitar o trabalho dos pais e dos educadores. É onde que você vai ver, opa, tem que mudar isso aí. Né? Olha, essa criança gosta de fazer isso, de ruindade. Olha, que quando crescer, depois vai ficar difícil. Trabalha, educa, corrija. Porque é nesse período que realmente a gente precisa cortar o que precisa, não é bater. Não, é conversar. Hoje mesmo, uma verdadeira vida caminhada, tem um rapazinho pequenininho, o rapaz era de uns 5, 6 anos, ele estava vendido pela dentinha, ele marinho de cigarro apagada na mão, soprando ela para despegar. Você vê. Então, eu falei que ele ia fazer assim, meu pai, a mãe chegar de fora dele, tomar conta, né, porque esse negócio na vida do Brasil, cheio de mal, uma coisa assim, né. Eu passei na hora por ele, não foi até graça, ele cagou, se dá só por ele estava até 10, cara. Mas me colar que morreu ela, ele estava sofrendo, não sei jeito, não. Você pode reparar uma coisa, André. O espírito tem mais tendência para as coisas, mais facilidade para as coisas negativas do que para as positivas. Tem mais dificuldade para assimilar os ensinamentos, certo? É mais facilidade para as coisas erradas do que para as coisas certas. Porque é a tendência, mundo de provas e expiações. Aqui nós estamos com uma variedade de evolução, uns mais, uns menos, uns mais atrasados. Vivemos nesse mundo. Então, a proposta de Deus para nós com essa mensagem é esse trabalho aí. Dá trabalho?
Ué, dá, ué. Nós damos muito trabalho para a espiritualidade. Nós damos uma canseira para Deus, para Jesus, gente, vocês não imaginam. Eles fazem isso com a gente. Peleja com a gente. Mas é porque a tarefa de educar ela não é simples e não é tão fácil como se pensa. Porque educar é uma coisa. Educar é você realmente corrigir o que está errado. Ah, mas deixa eu chorar. É para o bem dele. Você não leva o seu filho para tomar vacina? Você não leva o seu filho para tomar injeção, que é muito ruim, e eu vou falar a verdade, eu tenho dó das crianças, é horroroso de ruim mesmo, né? Mas você leva porque precisa. Não é para o bem dele que você faz isso? Então, o que tiver de errado, corrija. A escola não é para educar filho de ninguém, não, gente. A escola é para ensinar. Para educar é pai e mãe. Então, procure corrigir o que está errado desde pequeno, converse. Procure usar a linguagem da criança. Quando a criança vai botar a mão na tomada, você vai tomar choque. Ou ele sabe lá o que é choque? Você precisa de explicar a ele de uma maneira que ele entenda. Porque senão ele vai pôr a mão ali, vai ver o que é choque, ver o que é choque. Não é? E a gente precisa entender que a tarefa de educar, ela é uma tarefa que você assume um compromisso, uma responsabilidade. Deus confia na gente e a gente precisa realmente cortar o que precisa ser cortado. Não é? Aqui, só para vocês verem um outro caso. Quem assistiu o filme da Irmã Dulce? Alguém assistiu o filme da Irmã Dulce? Ninguém? Eu recomendo. Eu recomendo. A Irmã Dulce tem que tirar... A gente são espíritos que a gente vê que esses aí a gente tem que tirar o chapéu para eles. Né? A Irmã Dulce, ela de um galinheiro, ela transformou e fez um hospital. E não teve tanta ajuda. Era político querendo aproveitar, a própria religião querendo expulsar ela, pelo trabalho que ela estava fazendo, o trabalho que Jesus recomendou. Tinha um menino lá, que ele tinha a casa dele, mas ele vivia na rua, um menino pequeno, o João. O João que deu trabalho para a Irmã Dulce, tadinho. Ela tirou ele, quando ele era pequeno, o ônibus bateu, pegou fogo, ela entrou dentro do ônibus, quase que ela morreu queimada para salvar o menino. Ele cresceu, virou jovem, entrou para o mundo do crime. Várias vezes ela tirou ele da mão dos traficantes, ele ia ser executado. Ela chegava lá, eles tinham respeito dela, ela tirava ele. Ela pelejou com o João até ela morrer, para ajudar ele a sair dessa vida. Então a gente vê assim o trabalho deles, né? O trabalho deles. Aí a gente pensa, mas eu não sou Judivaldo, eu não sou Irmã Dulce, né? Pode estar passando para a cabeça da gente. Mas nós vamos ver no Evangelho ali o que eles propõem para a gente, na condição que a gente está. O que a gente pode fazer para os criminosos? O que a gente pode auxiliá-los, né? E aqui, olha para vocês verem uma coisa aqui, no livro do Céu e Inferno. Esse caso aqui está na segunda parte do Céu e Inferno, na parte dos exemplos, onde fala sobre os criminosos arrependidos. Isso aqui é um caso real, tá certo? Porque Kardec, quando ele publicou essa obra, todos esses casos aqui são pesquisados. Eles procuraram saber quem era essa entidade, onde ele morava, o que ele fazia, para ver se realmente era uma comunicação verdadeira. Ele não ia publicar uma coisa mentirosa. Ele veio passar para a gente uma realidade. Então, esse caso que está aqui no Céu e Inferno, é na parte dos exemplos, na segunda parte, onde ele fala sobre os criminosos arrependidos. E esse aqui, ele se identifica como o nome de Lemaire. Eu não vou ler as 20 e tantas perguntas não, porque senão nós não vai sair daqui. Eu vou ler apenas duas aqui para vocês verem o que a gente está falando aqui. Nós falamos de 2 encarnados que tiveram uma ajuda aqui, do Divaldo e da Irmã Dulce, certo?
Fora a quantidade que Jesus ajudou. E a gente vai ver o caso desse aqui desencarnado. Ele contando, ele falando sobre o que ele não encontrou aqui. Ele foi condenado à pena de morte pelo Supremo Tribunal de Justiça Criminal do Aisne, na França, e executado em 31 de dezembro de 1857. E essa comunicação é de janeiro de 1858. Olha para você ver, Kardec fez várias perguntas para ele. Mas a que eu pego para a gente poder analisar é essa aqui, ó. Ele pergunta, Kardec pergunta para ele assim: se tivesses recebido bons princípios de educação, vos afastarias da vida criminosa? O que vocês acham que ele respondeu? E ele foi executado. E ele está falando aqui como espírito. Se ele tivesse tido, Kardec perguntou, se ele tivesse tido princípios de educação aqui, ele se afastaria do mundo do crime, da vida do crime? Oi? Então, nós falou do Divaldo e da irmã Dulce. Olha o que ele responde. Sim, mas escolhi a posição onde nasci. Ou seja, planejamento reencarnatório, ele vem com as tendências, nasce no lugar onde ele tenha o contato com o crime, mas não para entrar para o mundo do crime, para realmente, como prova, ele conseguir resistir e mudar. Aí ele fala que se ele tivesse tido princípio, sim, mas escolheu a posição onde nasceu. E aí Kardec tornou a perguntar para ele: poderias fazer um homem de bem? Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia levar-me até fazer o bem. Ou seja, ele poderia melhorar. E a execução para ele só atrasou a sua caminhada. Por isso que pena de morte é completamente contra as leis de Deus. Porque Deus coloca aqui para melhorar. Aí o homem vai, manda ele para o lado de lá outra vez. Não resolveu. Então o que precisa mudar é o nosso entendimento. O que precisa melhorar é cada um de nós. Porque nós é que formamos a sociedade. Mas nós não podemos culpar o governo, culpar as autoridades. Porque quando Jesus veio aqui, ele enfrentou tudo. Na simplicidade, na humildade. E foi auxiliar, e foi ajudar. Ele não ficou esperando que as autoridades, que os governantes tomem essa atitude. Essa atitude é de cada um de nós. Porque cada um trabalha pelo seu progresso, pela sua evolução. Então, cabe a cada um melhorar a cada um e servir aquele que mais precisa. Aí para a gente ver, ó, ele, nessa encarnação, ele foi executado. Ou seja, ele desencarnou, jovem, novo, perdeu uma oportunidade de melhoria, de aprendizado, não encontrou aqui, certo, o que precisava. Ajuda, como o João e como esse outro irmão encontrou. E como muitos casos tem, né? Muitos casos que tem. Aí agora a gente vai aqui para o Evangelho, para a gente ver o seguinte. O que essa irmã aqui vai falar para nós, a Elizabeth de França vai falar para nós aqui. Caridade para com os criminosos. Ah, mas eles estruparam, eles mataram, mas nada disso justifica pagar o mal com o mal. Sabe? Porque a gente sabe que Deus não castiga, Deus não pune, sabe? Que na realidade, cada um é que planta para si mesmo. Então a gente imagina, vocês imaginam, por exemplo, esses nossos irmãos que infelizmente entram por esse caminho. Como é que fica depois na espiritualidade? Como é que fica depois das suas encarnações? Eles contam que o Hitler,
quando ele desencarnou, ele teve uma pena de 1000 anos terrestre num planeta onde ele fica isolado, só. Segundo eles falam, o único que aproximou dele é Gandhi, que pediu para ajudar ele. Ele foi colocado lá para que ele sinta a falta das pessoas, para que na solidão ele possa ali desenvolver sentimentos, melhorar. 1000 anos terrestre, segundo eles falam que é a pena dele. Então ainda não cumpriu nem a metade. Olha para a gente ver como que vai ficando as situações dos nossos irmãos da espiritualidade. Para quem lê as obras, a gente que vê as obras, tem eu não me lembro qual que é a obra do André Luiz, que tem um irmão encarnado aqui na Terra, e ele completamente, sabe, com a sua mente completamente desgovernada. Ele como um anão, e aí o instrutor falou com o André Luiz assim, observa para você ver, olha o pensamento dele. Tem 1000 anos que ele só vem fazendo mal, só prejudicando, só fazendo mal. Ele falou, essa encarnação ele veio desse jeito para ver se ele melhora um pouco. E a mãe dele é que ajudava ele nessa luta. Então é para a gente ver como que são as situações, gente. Cada um colhe o que planta. Então a gente está aqui para ver qual que é a proposta divina para nós, para a gente aprender a lidar com essas situações. Porque quando a gente vê uma pessoa, seja aqui ou seja em qualquer lugar, é nosso próximo. Não importa se ele mora aqui ou se ele mora em outro país. Ele é nosso próximo. E aí a gente precisa entender que a gente vê muito noticiário, muitas informações, muitas coisas ruins. Então a gente precisa aprender o que a gente deve fazer. Né? Porque quando se vê uma pessoa que fez uma coisa ruim, qual que é a primeira coisa que se fala? Fala um monte de impropério, fala um monte de coisas infelizes, não é? Deseja um monte de coisa ruim. E se fosse um filho seu? E se fosse um familiar seu? Como que você sentiria? Mãe nenhuma quer isso. Então a gente precisa aprender a entender essas questões. E olha o que a Elizabeth de França vai falar para nós aqui, porque isso aqui, gente, veio do plano superior para nos ajudar a entender e a lidar melhor com essas situações. Ele fala assim, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus. E deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Como nós estamos aprendendo com Jesus, nós temos que aprender isso aqui, ó, a caridade e ser mais fraternos. Qual que era a caridade? Jesus, a caridade só resume na esmola? Não. Porque muitas das vezes a esmola ela é dada friamente. A esmola é dada para você ficar livre da pessoa. A esmola muitas das vezes você dá porque está sobrando. Mas a caridade, que ele fala ser mais fraternos, é quando a gente ajuda o outro sem precisar do outro pedir. É quando você vê a necessidade do outro, não precisa nem dele reclamar nem falar, você vai lá e ajuda. E não é só com a esmola, é com palavras também. E quando ela fala para nós ser mais fraternos, aí ela fala assim, deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus. Quando a gente fala mal de alguém que cometeu um crime, quando você vê um noticiário e você realmente começa a xingar aquela pessoa, nós estamos sendo fraternos? Ah, mas ele está longe. Não importa. Porque quando nós emitimos aquelas palavras,
elas vão acompanhadas de energias e vibrações. Entendeu? Elas vão acompanhadas. Diferente de quando você coloca ele nas suas preces, nas suas orações. Porque a nossa prece não muda ninguém, não. Porque a capacidade de mudar é cada um que tem que se esforçar. Mas a prece, ela ajuda a dar força para aquele que está precisando. Aquele que está precisando, a prece, ela ajuda. Diferente de quando nós emitimos uma palavra ruim para aquela pessoa. Então ela está falando para nós aqui, ó. Aí ela fala assim, ó, não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. Olha o que ela está falando para nós aqui. Por isso que a gente tem que aprender a ser indulgente para as imperfeições. Tá certo? Porque o que Deus está pedindo para nós não é para a gente julgar e condenar, não, gente. Não é para tacar pedra, não. Ele está pedindo a gente para que a gente ore por eles, para que a gente mande para eles vibrações boas. Quando aquela mulher foi levada até Jesus para ser apedrejada, olha para a gente ver, pena de morte. Ele não tinha cadeira elétrica, não tinha lá câmara de gás, era na pedrada mesmo que era condenada, porque aquela condenação era pena de morte, era apedrejada até morrer. Quando ela foi levada até Jesus, e olha para a gente ver que naquela época eles condenaram a mulher por adultério. E a gente vê o seguinte, o que Jesus falou com eles? Atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Então a gente precisa refletir isso. Atirar a primeira pedra. Quem de nós que pode julgar e condenar alguém? Não é isso que ele está nos pedindo. Ele não está nos colocando na condição de juiz para condenar aquele ou aquele outro. Não. Ele está nos pedindo na condição de filhos e de irmãos para que nós oremos e busquemos a refletir, a mandar energias para esses nossos irmãos mais infelizes. São espíritos ainda doentes. Então é isso que ele fala para nós. Está vendo aí, ó? Ela fala para ele, tendes necessidade de indulgência para as falhas que cometeis com frequência. E ela vai falar uma coisa aqui muito interessante. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? Quantas coisas que são feitas aí que para Deus é crime e não passa como faltas leves. Então a gente vê que é. Aí ela fala assim, a verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não é apenas isso que Deus vos exige, olha aí. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Então, gente, benevolência, a gente tem que aprender a ser benévolo, ser indulgente. A pessoa estando presente ou não, nós temos que aprender a ser indulgente. Ah, não está aqui, não tem problema. Então a gente não está sendo cristão. Então a gente tem que aprender que ser indulgente é em todo lugar que você estiver. É ser indulgente. É evitar falar mal daquela pessoa. Isso aqui não é eu que estou falando, não, gente. A irmã que está falando para nós aqui. É uma aplicação do ensinamento que Jesus deixa para nós. Porque rótulo de religião, título de religião, não dá passaporte a ninguém para ir para o céu, não. É a prática das máximas de Jesus. Então a gente precisa entender que nós buscamos hoje na doutrina espírita a doutrina do Cristo. Aquilo que ele propunha
quando ele passou aqui. Então, quando ele fala para a gente ser indulgente, indulgente é na presença ou na ausência da pessoa, seja ela quem for. Não é mesmo? É ser indulgente. Porque ela fala que nós também precisamos de indulgência. Nós não somos perfeitos. Qual é de nós que é perfeito? Qual é de nós que pode atirar a primeira pedra? Tá certo? Aí ela fala assim, podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduza ao Senhor. Tá vendo? Tem pessoas que estão precisando de esmola, não. Tem pessoas que estão precisando de ouvir, de ser ouvido. Então, se nós não temos condição assim de ser um Divaldo, uma irmã Dulce, façamos aquilo que está ao nosso alcance. Se você tem condição de visitar um presídio, vá visitar. Visite. Porque você quer ver um lugar ruim, difícil, é justamente um lugar assim. É um lugar assim. Porque esse que precisa, é o que ele está falando. Se você não tem condição de ser o Divaldo, a irmã Dulce, inclua eles nas suas orações. Inclua ele nas suas preces. Ao invés de falar impropérios, ao invés de falar mal. Inclua ele nas suas preces. Caridade para com os criminosos, gente. A caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições da lei, perdão das ofensas, caridade moral. É isso que ele fala para nós aqui. Porque amar o que vos ama, o que nos ama é mais fácil. Difícil amar esses aí. Aqueles que cometeu crime, que estrupou, que fez isso, que fez aquilo, que fez essa barbaridade. Mas ele fala para nós a condição deles. Nós estamos trabalhando pela nossa evolução, então nós precisamos melhorar os nossos sentimentos. E aí, para fechar, ela vai falar para nós assim: deveis aos criminosos de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Então, se você lembrar de alguém, ou você vê um noticiário, não faça nenhum comentário. Faça, põe essas pessoas nas suas preces. Inclua ele nas suas orações. Não vamos pedir só para os nossos familiares. Podemos pedir, é claro. Que toda hora nós pedimos para eles. Mas vamos pedir por esses que muitas das vezes o mundo virou as costas para eles. Muitas das vezes a sociedade vira as costas para eles. Que muitas das vezes eles são vistos com olhos de preconceito. Não é? Eles já são vistos, as pessoas já olham, já têm um certo temor. Não é mesmo? Tem um caso de um reformador interessante. Que um dia, um menino de rua, pequeno, menino assim dos 10, 12 anos, ele estava passando lá de fora da casa assim, de um milionário. E coitado, as crianças brincando, ele parou, interteu na janela assim, olhando as crianças lá brincando. Porque não tinha brinquedo. Então ele estava vendo. O homem saiu de dentro de casa, espancou o menino. Olha para você ver. Que já existe aquela discriminação. Então isso não ajuda, isso não é isso que ele pede. Você imagina se o Divaldo tivesse pego aquela criança assim, não quero esse menino aqui não. Esse menino dá um trabalho. Esse menino tem tendências criminosas. Isso vai ser um criminoso. Muitas das vezes tem pessoas que falam, isso aí vai ser isso. Gente, cuidado com o que fala com uma criança. Né? Cuidado. Porque na realidade, se Divaldo tivesse virado as costas, aconteceria porque ele voltaria a cometer os crimes outra vez. Então não é isso que Deus está propondo para a gente. A proposta divina para nós é ajudar. Lá na faixa de Gaza, onde é que está tendo aqueles conflitos lá, a espiritualidade está tendo a maior dificuldade para entrar lá para ajudar. Por causa de quê? Das energias e vibrações que estão ali. Eles estão tendo dificuldade.
pedindo que orem por eles, rezem, ajude, para melhorar um pouco aquelas vibrações ali. Então é para a gente ver que o que mais precisa é isso. E para a gente fechar. Então, gente, alguém tem alguma coisa para falar? Fica à vontade aí, se você quiser fazer alguma colocação. Pode falar, André, se você quiser fazer alguma colocação. Porque a doutrina espírita é assim, gente. A gente vai estudando e a gente vai sempre aprendendo. Nunca que a gente sabe. Né, Douglas? Eu estou raciocinando um negócio que você acaba de falar aí, que é o seguinte, ele falou um negócio daí de ajudar, mas na verdade, a gente está ajudando, mas ser ajudado também. É isso. A proposta é essa. Porque a gente vê o seguinte, só, a gente é ajudado muito também pela espiritualidade. Quando você começa a fazer esse trabalho, você começa a melhorar também intimamente. Você está fazendo um trabalho de evolução, de progresso, você está quebrando barreiras, você está quebrando orgulho, egoísmo. É isso que é importante. Né? Então, aí a gente vai ver o seguinte, ó, Deus, ele não condena, ele não pune, ele não castiga, não. Porque Deus é amor. Está em todo lugar. Deus está nos presídios, está nas penitenciárias, está nos lugares de sofrimento. Está ao lado de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão esquecidos do mundo. Eu estava trabalhando na periferia, não melhorei tanto, graças a Deus. Hoje eu trabalhando lá assim, geralmente, sempre acontece algum texto no serviço e tal, eu mando uma montar lá nesse cara, levar a mão no bolsinho, para me escorar, verdade de pegante. Eu levo a mão para assim, embora, dentro do meu dedo que eu senti lá no bolso. Antigamente eu xingava, eu só pedi pessoa, meu Deus, graças a Deus, ó. A dor parou de tudo, antigamente eu arrasava o mundo. E só piorava. Só piorava. Então, é para a gente ver, ó, que na realidade, Deus está socorrendo toda necessidade, toda miséria, toda aflição, né? E Ele convida nós a esse trabalho. É esse trabalho que Ele nos propõe. Foi isso que Jesus veio dar exemplo. Foi isso que Jesus veio mostrar. O caminho para seguir é esse. Se você quer, você pretende, né, alcançar os planos superiores, esse é o caminho. Porque Jesus veio ensinar o caminho da redenção. Para todos. Jesus veio para todos. Jesus não veio só para um. Veio para todos. Se você for olhar na história, Ele teve com mulher, tinha busca de programa, né? Com corruptos, com ladrões, com todo mundo. E ele não desprezou ninguém, hora nenhuma. Né? Quando Maria Madalena vai na casa de Pedro atrás de Jesus, e que ela estava conversando com Jesus, ele atendendo ela com maior amor, com maior respeito, Pedro passou assim na porta, mas deu uma olhada para ela, porque ela sentiu, sabe? Aquele julgamento, ela sentiu aquele olhar de reprovação. E Jesus não estava nem aí. Quando ele estava lá na casa de Zaqueu, que Zaqueu abraçou ele e foi conversando com ele, e os apóstolos atrás descendo, o que ele está fazendo abraçado nesse homem? Vai pegar mal para nós. Ele não está nem aí. Porque ele não veio para ser influenciado, ele veio para influenciar, ele veio para ajudar todo mundo. Ele vai mostrar que todo mundo é necessitado, mundo de provas e expiações, ninguém está aqui passando férias, ninguém está aqui fazendo turismo. Não, todo mundo está aqui porque é necessitado, uns mais, uns menos. E a gente está aqui para ajudar aqueles que realmente estão mais necessitados, aqueles que mais precisam. Não é? Essa é a proposta dele, proposta de trabalho. Esse é o trabalho que devemos fazer. Não adianta eu ter um título de religião, não adianta eu ter ocupar um cargo, não adianta eu estar isso, estar aquilo, porque a gente vai ver na época de Jesus, as autoridades da época religiosa, num patamar grande, mais acima do que tudo, e não adiantava nada. Né? Jesus na simplicidade mostrando o que é o trabalho. Então não adianta a gente ter isso, ter posição, ter aquilo, se a gente não propor a fazer o que ele nos pede.
Porque essa é a doutrina do Cristo. Essa é ser verdadeiramente cristão. É realmente esforçar onde que a gente estiver. Você vai estar sempre em contato com o próximo. Você vai estar sempre encontrando uma necessidade. Seja bom, faça o bem, auxilie, ajude, porque é isso que realmente ele propõe a cada um de nós. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação? Falar alguma coisa? Muito bem. Tranquilo, gente? Agradeço aí a paciência, a ajuda muito grande do André aí, que valeu aí pela... Porque a gente está aqui numa roda de conversa, viu, gente? Porque a gente vem aqui na frente, quer dizer que a gente sabe mais não. A gente está necessitado. Então é uma roda de conversa, é bom que a gente troque uma ideia, que a gente converse, que a gente ouve também, aprende também, tá? Que Jesus abençoe a todos, que nós possamos levar muita paz para os nossos lares e que possamos aproveitar as reflexões aí no nosso dia a dia. A gente vai estar sempre passando por alguma oportunidade. Lembre que o campo de trabalho, a vinha do Senhor, é lá fora. Tá certo? Nós viemos aqui buscar o conhecimento, mas é lá fora que nós vamos estar atuando. É lá que nós vamos estar em contato com os nossos semelhantes. Seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja onde a gente estiver, aqui ou em qualquer lugar. Que a gente aproveite a oportunidade para fazer o bem.